Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender dos horários que vocês forem ouvir esta aula. Vou continuar com vocês com a matéria de saúde mental, professora Marcela Amorim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução ao exame do estado mental. Esse primeiro bloco de slide vai ter um geralzão e depois, no segundo bloco, eu vou trazer um pouco mais específico. Na próxima aula, eu pretendo trazer para vocês um modelo de ficha, na verdade, de evolução, né, de enfermagem, e também trazer para vocês um modelo de uma ficha de acolhimento de um CAPS. E na próxima aula, eu pretendo trazer para vocês terem, né, um conhecimento de como é utilizado mais ou menos na prática o exame físico, coletar, né, o histórico do paciente, como descrever isso em um CAPS, que hoje, né, todo município, mesmo municípios de pequeno porte, possuem CAPS, normalmente CAPS 1, como nós já vimos em uma aula de saúde coletiva, né, como é que é o funcionamento do CAPS, e também uma evolução em hospital psiquiátrico, tá? Eu pretendo trazer na próxima aula para vocês. Então, a avaliação do estado mental, a gente começa inicialmente com uma entrevista, que pode ser tanto com o paciente sozinho, ou com o paciente e o familiar, ou então você chama o familiar primeiro, escuta o familiar e depois chama o paciente e vai ouvir o paciente. Porque apesar da família relatar tudo o que acontece ali com o paciente, quais são as alterações do estado mental desse paciente, nós precisamos avaliar o nosso paciente, tá? É importante esse momento inicial para futuras comparações, inclusive da evolução desse paciente. É imprescindível esse momento, tá? A gente não pode atender somente a família, como estou falando com vocês, e ouvir aquela demanda só pelo que o familiar está relatando, a gente não vê o paciente, não conversar, não analisar de fato o nosso paciente, e é de extrema importância registrar, né, evoluir esse paciente. O objetivo de avaliar, né, o estado mental é detectar as alterações ali, né, psicológicas. Então, a gente vai avaliar o nível de consciência, a aparência geral, a fala, o comportamento, o humor, o afeto, o desempenho intelectual, a capacidade de julgamento, a percepção e o conteúdo do pensamento. Iniciando, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o nível de consciência, que é a dimensão subjetiva da atividade psíquica do sujeito, que se volta para a realidade. É a capacidade do indivíduo de entrar em contato com a realidade, de perceber e conhecer os seus objetivos. Quanto ao nível de consciência, para a gente avaliar se ele está normal ou aumentado, o parâmetro usado é o grau de vigilância. Denomina-se que o paciente está vigil quando ele está no seu estado de consciência normal. E existem também quando esse paciente está com rebaixamento do nível de consciência, tá? Que existem 3 níveis, que é a obnubilação, confusão mental, perdão, estupor ou coma. Quando esse rebaixamento do nível de consciência ele ocorre junto com alucinações e delírios, a gente chama de delírium, que é diferente de delírios, que é o que nós vamos estar vendo neste slide. Então, a gente confunde muito o que é alucinação e o que é delírio e o que é delírio, né? No caso das alucinações, elas ocorrem como uma experiência sensorial. Existe alucinação visual,
auditiva, de olfato, tato ou paladar. Por exemplo, quando uma pessoa ela ouve um barulho em um ambiente que existem outras pessoas e as outras pessoas não estão escutando, ela está tendo uma alucinação auditiva. Por exemplo, quando essa pessoa ouve uma voz, né, falando com ela, você está ao lado e você não está ouvindo, ela está tendo uma alucinação auditiva. Quando ela está vendo também coisas que não são reais, ela também está tendo uma alucinação visual. Já o delírio, ele, eles não ocorrem vinculados a uma experiência sensorial e são juízos falsos da realidade ou crenças distorcidas. Por exemplo, delírio de grandeza, de perseguição, de ciúmes. Por exemplo, quando uma pessoa ela acredita que seu pensamento está sendo controlado por outra pessoa, ela está tendo um delírio de influência. Quando ela acredita fielmente que a mãe está colocando veneno na comida dela, ela está tendo um delírio de perseguição, que ela está sendo perseguida, que alguém quer matar ela. Então, há uma diferença, né? Nas alucinações, existe uma experiência sensorial da visão, da audição, do olfato, tato, paladar. Já nos delírios, existem essa questão dos juízos falsos da realidade, de crenças distorcidas, né? Delírio de grandeza, acha que é uma pessoa muito rica e ela tem certeza que ela tem inúmeros bens, que é dona disso, disso, daquilo. É muito comum em paciente bipolar. Então, aqui nesse quadrado, né, tem a diferença de alucinação para delírio. Alucinação, visão, audição, olfato, tato e paladar. Já no delírio, ciúme, perseguição, referência, grandeza, influência. Ainda falando, né, dos níveis de consciência, a gente vai falar agora sobre a obnubilação, né, ou a confusão mental, que é o rebaixamento da consciência em grau leve ou moderado. A obnubilação, ela se caracteriza por hipoproxia, que é a diminuição da modulação afetiva da fala, é uma fala monótona, desorientação no tempo e no espaço, não sabe onde está, não sabe que dia é, um pensamento empobrecido, dificuldade de raciocinar, de compreender o que você está explicando, o que você está falando, uma apatia, um desânimo, uma inibição psicomotora. O paciente ele pode se apresentar levemente sonolento ou então estar vigível, estar no seu estado normal com relação à questão da vigilância ali. A obnubilação, ela não tem associação com alucinação e delírio. Então, o paciente está em um leve quadro ali de confusão mental, o seu nível de consciência está alterado de forma leve. No estupor, né, ou torpor, é um estado de turvação da consciência. Aqui já uma sonolência marcante. E a gente fala que o paciente está torporoso. O paciente ele só pode ser despertado com estímulos fortes ou até dolorosos. Às vezes a gente pega a região do externo, fecha a nossa mão e aperta, ou então vem na região inguinal e faz uma compressão forte, ou vem aqui na unha do paciente e aperta. Então, existem alguns estímulos que podem ser feitos para tentar estabelecer a reação daquele paciente. O coma já é um grau mais profundo de rebaixamento de consciência. Não é possível qualquer atividade voluntária consciente desse paciente. Nenhum estímulo, mais forte que for, não vai ser capaz de trazer nenhuma resposta. O delírio, quando tem alucinação e tem delírio, é o rebaixamento do nível da consciência. O paciente está com o nível de consciência rebaixado, tem uma desorientação em tempo e espaço. Esse paciente ele fica ansioso, agitado,
ou então ele fica lentificado, com uma lentificação motora, e tem delírios, alucinações ou ilusões. A gente falou até aqui com relação ao nível de consciência. Na enfermagem, nós temos uma escala, que chama Escala de Coma de Glasgow, que eu acredito que vocês já devem ter estudado em alguma outra matéria. Se não, vocês podem me sinalizar quando vocês forem assistir essa aula, que eu posso mandar para vocês, até fazer uma aula extra explicando sobre a escala de coma de Glasgow. Mas a escala de coma de Glasgow, ela é usada, né, na enfermagem, na medicina, para avaliar o nível de consciência, principalmente em paciente em ambiente hospitalar. Com relação à aparência geral, ao analisar, né, ao receber um paciente para ser acolhido, tanto em um serviço como CAPS ou em um hospital, nós vamos analisar o seu estado emocional e mental, como ele está vestindo, se ele está vestindo adequadamente à sua idade, ou se, por exemplo, ele é um adulto e se veste como uma criança, como um adolescente, isso é importante. A pele, os cuidados, né, de higiene, cabelos, unhas, dentes, a maneira de se vestir, se está muito exagerada, está se vestindo, né? O paciente bipolar, sempre estou falando com vocês, ele é bem clássico e muitas vezes eles usam roupas uma em cima da outra ou muitas cores, mistura de cores, de colar, anel e muita coisa acumulada, sobreposta, maquiagem forte, né? A gente tem que observar todas essas questões, só olhar uma aparência geral ali do paciente, ou se ele está muito descuidado, ou se ele está com aquela aparência abatida, deprimido. Com relação ao aspecto e atitude. Descrever o aspecto geral do paciente, né, suas vestimentas e cuidados pessoais, a cooperação com o entrevistador e o contato ocular devem ser observados. A gente sempre tem que estar observando no momento da entrevista esse estado geral do paciente. O nível de atividade ele deve ser avaliado. Se o paciente está muito agitado, se ele está deprimido, se ele está com retardo psicomotor, se ele está muito ansioso, se ele está choroso, né? Tudo isso a gente observa ali naqueles momentos iniciais e de uma forma geral. Só olhar a gente já consegue detectar. Se ele está com movimentos involuntários, se ele tá com tiques, a postura dele. Com relação ao comportamento, né, a gente avalia a postura e a atitude do paciente ao entrar, né, para a entrevista, seus gestos, as suas maneiras e as suas atitudes. Denomina, né, duas funções dentro da psiquiatria diferentes, que é a vigilância, que é o grau em que o paciente pode selecionar estímulos adequados para perceber e processar, e a concentração, que é o grau em que o paciente é capaz de manter aquela atenção. Então, às vezes, o paciente está bem concentrado ali, realmente ele é capaz de manter aquela atenção ali com você, ou ele seleciona alguns estímulos para perceber e processar, né? Que é diferente dele estar realmente ali concentrado. Avaliar as funções cognitivas desse paciente, ansiedade, mania, depressão, se ele bebe, fuma, usa algum outro tipo de drogas, se ele está tendo alucinação, delírio, se tem algum problema fisiológico, né, alguma lesão neurológica, é importante a gente também anotar. O nível de consciência do paciente e outros achados, eles devem ajudar a distinguir, principalmente quando o paciente tem alguma alteração do seu estado de saúde mental relacionado a outra patologia, normalmente alterações neurológicas. Com relação ao humor. O humor, né, é uma emoção abrangente que colore a percepção que a pessoa tem do mundo, sendo difusa e prolongada, referindo às suas emoções predominantes. Então, quando o paciente está com seu humor normal, a gente fala que ele está
eutímico, ou seja, está com seu humor normal. Quando ele está disfórico, o estado de ânimo ele está desagradável. Irritável é quando facilmente ele fica irritado, com raiva. Lábil é quando ele tem oscilações. Às vezes ele está com seu humor normal, às vezes ele está irritado, às vezes ele está eufórico, que nós vamos falar agora. Eufórico é quando ele está com seu humor exagerado, aumentado. Ou ele está deprimido quando ele está com uma tristeza, né? Uma tristeza profunda, ele está com seu humor rebaixado. O aspecto, o afeto, ele tem uma diferenciação de espectro e amplitude. O espectro, ele pode ser normal, restritivo ou um embotamento, né? O afeto, ele pode ter um afeto normal, ele pode ter um afeto restrito a algumas pessoas, a alguns momentos, ou um embotamento, todo o seu sentimento ali para ele e ele não consegue expressar. A amplitude, ela pode ser excessiva, no momento da raiva explodir, pode ser normal ou pode ser reduzida. Inadequado, que é uma evidência de discordância do conteúdo do discurso do paciente. Ele fala uma coisa, mas você observa outra. Ou lábil, que varia de modo abrupto e rápido. Lábil, quando a gente traz aqui, é essa questão da oscilação. Distinguir a apatia, o afeto deprimido ou embotamento. Pode ser difícil fazê-lo, né, com precisão, principalmente com o primeiro contato. É importante buscar outros achados psíquicos que confirmem a presença ou não de uma outra síndrome ou algum outro problema de saúde. E orientação, né, que é a capacidade de se situar adequadamente em tempo, no espaço e a si próprio. A gente pergunta: o paciente está orientado em tempo, espaço e pessoal? Como é que você vai saber? Você vai questionar, né? Que dia é hoje? Sabe quantas horas são? Que mês? Sabe onde é que você está? Como é seu nome? Né? Você vai saber se ele está orientado. Desorientação espacial, né? Incapacidade de reconhecer o ambiente que se encontra. Autopsíquica, incapacidade de fornecer dados sobre si. E temporal, incapacidade de se orientar cronologicamente. Com relação à fala, principal instrumento de comunicação, né, entre o entrevistador e o paciente, é avaliada na quantidade, na velocidade, no volume e qualidade. Pobreza, que é uma restrição na qualidade, na resposta, são respostas monossilábicas. Você conversa, fala, questiona o paciente, só fala sim, não, ok. Logorreica é quando está falando com aumento da velocidade, falando muito e rápido. Pressão na fala é uma fala rápida, aumento em quantidade e dificilmente ela consegue ser interrompida. Bradilalia é diminuição da velocidade. Tom alto ou tom baixo, que é a perda da modulação do volume. Mutismo, que é a falta de produção da fala sem anormalidades estruturais. O paciente ele escolhe não falar, ele fica mudo. Eu já atendi uma paciente com síndrome de Down, que estava em um processo de depressão, e ela escolheu ter um embotamento afetivo, ela escolheu adentrar no mundo dela e não falar mais. Você conversava e ela ficava muda e ela não falava nada. E aí nós fomos trabalhando com ela, entramos com medicação, terapia, e aí ela voltou a falar novamente. Não existia nenhuma normalidade, a mãe tinha levado ela em fono, em neurologista, até chegou no serviço de saúde mental. Né? Eu me lembro como hoje, quando ela chegou, eu disse a ela: a senhora
depois que rodou, aquela mãe desesperada, chorando, eu falei, a senhora chegou no lugar certo, aqui a gente vai ajudar a senhora. E foi em média de uma semana, 10 dias, essa menina já voltou a falar e a gente seguiu, né, o tratamento. Com relação ao pensamento, é o fluxo das ideias, símbolos e associações como objetivo. É composto pelo curso, a forma e o conteúdo. O curso do pensamento é o fluxo do pensamento, que se apresenta normal, lento ou acelerado. O pensamento ele pode estar, né, normal, pode estar com pensamento lento ou então com pensamento acelerado, pensando muita coisa ao mesmo tempo. Fuga das ideias, que produz mudança de uma ideia para outra, aos quais tendem a estar conectadas, mas muda de forma muito rápida. Com relação, a gente falou do curso, agora a gente vai falar da forma e depois do conteúdo. Com relação à forma do pensamento, é a estrutura básica de que as ideias se apresentam. Ela tem que se apresentar de uma forma lógica e organizada. É o normal, né? Mas tem a incoerência, que é quando a fala é incompreensível, sem conexões lógicas, afrouxamento das associações, as ideias elas mudam de um tema para outro de modo desconexo, desagregação, perda da unidade, do fluxo do discurso, torna-se sem sentido. Ecolalia, repetição de palavras ou frases com tendência de repetição e persistência. Também já tive experiência com pacientes que eles falavam a mesma coisa o tempo todo. Pode ser uma única palavra ou uma frase. Já tive uma paciente mesmo que ela falava, tudo posso naquele me fortalece. Aí passava um pouquinho ela, tudo posso naquele me fortalece. Aí ela repetia aquilo inúmeras vezes. Todo mundo que chegava ela falava, toda hora com você ela falava. Aí tem outros pacientes que podem ter ecolalia somente de uma única palavra, repetir uma única palavra o tempo todo, ou repetir uma ideia o tempo todo. Com relação ao conteúdo, pobreza de conteúdo, caráter vago, repetições vazias. Com relação ao controle desse conteúdo, com relação ao conteúdo ainda, o controle é um delírio de que ele é controlado por outras pessoas ou forças. Então, dentro do conteúdo daquele pensamento, ele acredita isso, que quem está controlando o pensamento dele, o conteúdo que ali ele está verbalizando é alguma pessoa, alguma força sobrenatural. Obsessão, que é a persistência de um pensamento irresistível e geralmente aversivo. Fobia é temor persistente, irracional e eu repeti, persistente e irracional. Delírio, a gente já falou, né, que é a falsa crença baseada em inferência incorreta sobre a realidade. Coprolalia, que é a vulgaridade do discurso. Com relação à percepção, a percepção é a reação a um estímulo físico nos órgãos do sentido. É você perceber as coisas, o ambiente. Dentro da percepção tem a hiperestesia, que é anormalmente aumentada essa percepção. Hipoestesia, diminuição da sensibilidade aos estímulos. Ilusão, percepção de um objeto real e presente, mas comumente visual. Realmente existe aquele objeto, mas existe uma ilusão ali, né? Algo aumentado. A alucinose, que são alucinações adotadas de grande nitidez sensorial, reconhecida como patológica. O paciente que ele tem uma alucinação, ele acredita fielmente que aquilo é verdade, que aquela voz realmente é verdade, que aquilo que ele está vendo realmente é real, que aquele sabor que ele está sentindo daquele alimento que ele está comendo na visão dele é realmente, ele sente aquilo, né, como algo muito real e verdadeiro.
memória, função psíquica extremamente complexa de registro, armazenamento e recuperação de informações, perturbações quantitativas. A memória pode ser avaliada quanto a perturbações quantitativas e qualitativas. Com relação a quantitativas, que vem de quantidade, tem a amnésia, que a pessoa tem incapacidade de recordar de questões, né, passadas, tanto de um passado longe quanto de um passado presente. Ela esquece mesmo. Hipermnésia, que é o grau exagerado de retenção ou de recordação. Hiper é sempre aumento. A pessoa lembra exageradamente de tudo, retém muita coisa, muita informação. Com relação a perturbações qualitativas, tem o déjà vu, que a gente sempre fala, eu tive a impressão que eu já vivi isso, que é a ilusão de um reconhecimento visual na qual nova situação é reconhecida como uma repetição de uma lembrança, né, anterior. A amnésia lacunar ou blackout, que é a incapacidade de recordar fatos sucedidos em um intervalo de tempo. Com relação à inteligência, que é a capacidade de entender, recordar, mobilizar, integrar construtivamente o aprendizado anterior, relaciona-se com o vocabulário e o fundo geral de conhecimentos. Normalmente, com relação à inteligência, a gente avalia se o paciente tem algum tipo de retardo, né? Tem um retardo mental leve, moderado e grave. E existem algumas formas de avaliar, né, esse retardo. Às vezes é perceptível ali logo na primeira consulta, outras vezes você precisa encaminhar para outro profissional, né, para avaliar ou fazer alguns testes. Pedir o paciente para fazer soma simples, vai perguntar se ele, com relação como que é a questão da escola, sabe ler, escrever, vai comparar com relação à idade. Então, ali na entrevista, né, de forma natural, você vai puxando essas informações. Tem também uma avaliação que é com relação ao QI, que é avaliado, né? Também tem o QI leve, moderado, grave e profundo. Com relação ao julgamento, que é a capacidade de julgar uma situação e de agir apropriadamente diante do que está acontecendo. Julgamento crítico, que é a capacidade de discernir e escolher adequadamente aquilo que convém no momento. Julgamento automático, que é o desempenho reflexo de uma ação. E prejudicado, que é a redução da capacidade de compreender e agir adequadamente frente a uma situação. Insight, que a gente fala, que é o grau de compreensão que você está doente. O paciente ele pode ter uma negação completa, uma consciência de estar doente e uma consciência de que a doença é devida a algo que é desconhecido. Ele pode ser intelectual, que é o reconhecimento de que a doença é devida a sentimentos irracionais ou perturbações dele mesmo e que não tem aplicação para experiências futuras, ou emocional, ou também chamado de verdadeiro, que é a consciência emocional dos motivos e sentimentos do paciente com reflexo em sua vida futura. Com relação à vontade, que é a passagem de uma intenção a uma ação. É um processo que envolve etapas da intenção, deliberação, pragmatismo e execução. O pragmatismo é a capacidade de transformar ideias e vontades em comportamentos e ações práticas, determinando a execução ou a interrupção das tarefas pelo indivíduo. A pragmatismo é a incapacidade de realizar condutas volitivas elementares como os cuidados de higiene pessoal.
Então, a gente fala que a pragmatismo é quando é, os cuidados, por exemplo, com higiene pessoal, ele não tem vontade mais de fazer e acaba se desleixando e não fazendo, e o paciente chega no consultório totalmente descuidado. Abolir a falta de vontade, abolição da motivação e da iniciativa. Hiperbolia é o aumento da quantidade de energia, vigor e motivação. Impulsividade são os impulsos, eles são necessários, são necessidades inatas para determinado comportamento. Controle dos impulsos é a crítica relacionada aos comportamentos socialmente adequados, representando uma mediação do perigo potencial a si mesmo e aos outros. Então, a impulsividade ela tem que ser controlada, né? Porque pode levar prejuízo ou ao próprio paciente ou a outras pessoas. Então, a gente tem que também avaliar se o paciente ele é muito impulsivo, age sem pensar. Consciência do eu. É a consciência de estar vivo, de existir plenamente, de estar fisicamente presente, de sentir-se com ser independente e idêntico ao longo da sua existência. Atributos do eu: atividade, execução, unidade, identidade, oposição do eu ao mundo externo. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns mecanismos de defesa, que são comportamentos que atuam no nível inconsciente para proteger o ego e reduzir o estresse. Aqui eu acabei pulando a palavrinha. Os mecanismos de defesa são mecanismos que nós realizamos para proteger o nosso ego e reduzir o nosso estresse, reduzir os confrontos dos nossos pensamentos, do que é certo, do que é errado, do que eu devo fazer. E aqui eu trouxe para vocês três termos, né, que Freud traz em uma de suas teorias, que chama id, ego e superego. Segundo Freud, ele identificou essas três estruturas psíquicas, que são termos diferentes porque vem de uma língua alemã, onde o id ele seria o ponto de partida de todo ser humano. É a fonte básica de energia de nosso ser, que será organizada a partir do nosso contato com o ambiente. Então, o id é o ponto de partida. Já o ego é a nossa parte que lida com a realidade e negocia com ela as satisfações das necessidades geradas no id. Então, no id, que é o nosso ponto de partida, a gente gera, acaba sendo gerado algumas necessidades, algumas vontades. E o nosso ego, ele negocia o que é satisfatório ou não, a forma como a gente vai estar satisfeito diante daquela situação. Por exemplo, quando sentimos fome, estamos detectando o surgimento de uma necessidade, né? Surgiu ali a necessidade de comer e nós detectamos essa necessidade. Sabemos que para satisfazer essa necessidade, a gente precisa o quê? Nos alimentar. Aí a memória já é a atuação do ego. Né? A memória vai trazer que a gente, para satisfazer a nossa fome, a gente precisa se alimentar. E para isso a gente precisa ir na cozinha, numa lanchonete, no restaurante, fazer alguma coisa para satisfazer a nossa fome. O ego, ele tem três esferas básicas, que é a nossa autopreservação, nosso autocontrole e nossa adaptação ao meio ambiente. Quando o indivíduo ele sofre de transtornos mentais, as suas funções adaptativas do ego geralmente são afetadas, e especialmente em transtornos psicóticos, que gera uma quebra de vínculo com a realidade. A capacidade de julgamento moral, noção do que é certo e do que é errado, que nós passamos a adquirir com o passar da infância, Freud chama de superego. Então, enquanto o id é o nosso ponto de partida,
O nosso ego é quando a gente está satisfeito, é como negocia aquela questão nossa de satisfação. E o nosso superego é a noção de julgamento, do que é certo, do que é errado. E muitas vezes a gente acaba tendo muita ansiedade, e aí nós temos os nossos mecanismos de defesa, né, para tentar enfrentar isso de frente, lidar diretamente com a situação, negociar ou então negar a desculpa ou deformar a situação. Então, existem alguns mecanismos de defesa para tentar enfrentar eh, essas questões internas nossas. Um deles é a negação, que é mais simples e mais ineficiente, porque negar não vai resolver a nossa situação, que é uma tentativa de não aceitar na consciência algum fato que perturba o nosso ego, né? Que perturba realmente a nossa satisfação. Os adultos ele têm a tendência de fantasiar que certos acontecimentos não são de fato do jeito que são ou que na verdade nunca aconteceram. Recusa-se a reconhecer fatos reais e ou a substituir por alguma coisa imaginária. Um outro tipo, né, de defesa é a repressão, que consiste em afastar uma determinada coisa do consciente, mantendo distante do nosso inconsciente. A gente vai reprimir aquele pensamento. Entretanto, aquilo que foi reprimido continua fazendo parte da nossa psique, apesar de estar meio que inconsciente, porque a gente vai afastando, mas o problema continua ali. Segundo Freud, a repressão nunca é realizada de uma vez por todas, nunca é realizada de uma vez por todas e definitivamente, mas exige um, um, um continuado consumo de energia para se manter esse pensamento, esse material reprimido. Para ele, os sintomas histéricos com frequência têm sua origem em alguma antiga repressão. Muitas vezes algum comportamento de histeria, né, para chamar atenção, para poder trazer algo, chamar a atenção de algo, muitas vezes porque essa pessoa foi reprimida, né, ou ela mesma reprimiu alguma coisa no passado. Também é possível que o cansaço excessivo, as, as fobias e a impotência ou a frigidez derive de sentimentos reprimidos, segundo Freud. Por exemplo, uma vítima de acidente não consegue se lembrar de nada a respeito do acidente. Muitas vezes também é, pode acontecer por alguma questão neurológica, mas outras vezes a própria pessoa ela reprime aquelas lembranças. Regressão, que é um retorno a um nível de desenvolvimento anterior ou a um modo de expressão mais simples ou mais infantil. Você vai regredir. É um modo de aliviar a ansiedade, escapando do pensamento realístico para comportamentos que, em anos anteriores, reduziram a ansiedade. Você vai regredir a alguma coisa que antes, né, reduzia a sua ansiedade, que aliviava. A regressão é um modo de defesa bastante primitivo e, embora reduza a tensão, frequentemente deixa sem solução a fonte da ansiedade original. É um paliativo, mas que não vai resolver realmente, né, o que está acontecendo. Por exemplo, ao ser hospitalizado devido à amidalite, Pedro, de 2 anos, só mama na mamadeira, embora sua mãe diga que ele em casa está acostumado a tomar leite no copo há 6 meses. Então, ele regrediu ali para quebrar alguma coisa
né, naquele momento que ele estava vivendo ali no hospital, mas que é algo que vai passar. Deslocamento, que é a substituição do objeto de pulsão por outro socialmente aceito. Exemplo, uma criança que destrói seus brinquedos quando ela é proibida pela mãe de brincar com os amigos. Está deslocando ali, né, aquilo que gerou nela revolta e jogando nos brinquedos. Deslocamento é a transferência de sentimento de um alvo para outro. Racionalização. Trata-se de criação de desculpas falsas, mas plausíveis, para poder justificar um comportamento inaceitável. Exemplo, eu bebo porque essa é a única maneira que eu tenho para lidar com meu casamento fracassado e meu emprego ainda pior. Né? Na verdade, é uma desculpa que é plausível, mas que não justifica. Projeção: o indivíduo ele atribui a um objeto externo suas próprias tendências inconscientes, inaceitáveis para seu superego, percebendo-se-as como características próprias do objeto. Consiste, portanto, em atribuir tendências próprias a outras pessoas ou coisas. Ela projeta no outro aquilo, muitas vezes, que ela queria ser. Às vezes tem até uma paranoia com aquilo. É um mecanismo de defesa através do qual os aspectos da personalidade de um indivíduo são deslocados de dentro para o meio externo. A ameaça é tratada como se fosse uma força externa. A pessoa com projeção, ela pode então lidar com sentimentos reais, mas sem admitir ou estar consciente do fato de que a ideia ou comportamento temido é dela mesma. Por exemplo, pode-se dizer, né, que todos os homens e mulheres querem apenas uma coisa, sexo. Pode refletir em uma projeção nos demais, né, de estar pessoalmente pensando somente em sexo. Às vezes é um pensamento dela e ela projeta aquilo. Ou é algo que a pessoa está sofrendo, mas que ela generaliza no outro. Outro exemplo aqui, fulano não gosta de mim, quando na realidade sou eu que não gosto de fulano. Sublimação: a energia associada a impulsos e instintos socialmente e pessoalmente constrangedores na impossibilidade de realização destes, canalizada para atividades socialmente meritosas e reconhecidas. Exemplo, a frustração de um relacionamento afetivo e sexual mal resolvido, por exemplo, é sublimado na paixão pela leitura ou pela arte. Meio que você desfalca, tira a sua frustração de uma coisa e joga toda para uma outra coisa para tentar suprir. Uma mãe cujo filho foi morto por um motorista embriagado canaliza toda a sua raiva e energia para ser presidente da seção local das mães contra motoristas bêbados. Compensação: encobrir uma fraqueza real ou percebida, enfatizando uma característica que considera mais desejável. Exemplo: um menino que tem uma deficiência física e não consegue jogar futebol, ele pode compensar essa sua deficiência sendo muito estudioso e muito bom em uma outra área, tentando fazer essa compensação. Identificação representa a forma mais precoce e primitiva de vinculação afetiva, consiste em sua forma mais típica, em transferir o assento psíquico do objeto para o ego, ou seja, o ego incorpora o objeto. A identificação ela pode ser parcial ou total. Um exemplo para ficar mais fácil. No caso de identificação parcial, por exemplo, o aluno ele fuma porque o professor dele fuma. Então ele segue o exemplo. Ele faz certo tipo de coisa porque o pai também faz. Mas no identificação total, ele estuda e mantém uma atitude geral idêntica à do mestre dele. Tem pessoas que têm ídolos e que fazem tudo igual àquele ídolo. Então já é uma identificação total. Aqui as referências. Eu agradeço a atenção de vocês para essa
por essa primeira aula e nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o exame físico. E na nossa terceira aula, nós vamos fazer uma evolução, ver um modelo de entrevista para acolhimento inicial em um CAPS.